Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Queremos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concede gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, a lição 2 da Escola Bíblica Dominical, a inspiração divina da Bíblia. Nesse primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Infalível, a inerrante, infalível, né? A inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus, primeiro trimestre de 2022. Né? A lição 2, a inspiração divina da Bíblia. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. O plano de aula da nossa lição, ela vai trazer aí, na apresentação da lição, os objetivos da lição. Refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. E segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E o terceiro, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. E por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a doutrina da inspiração bíblica, dividido em 3 subpontos. Segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia, dividida em 4 subpontos. E o terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia, dividido em 3 subpontos. E a conclusão. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, como é de praxe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nosso textuário vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nossa verdade prática vai dizer assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A Bíblia toda, ela nos corrige e instrui. Nosso primeiro ponto, nossa introdução vai dizer aqui para nós: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente, o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Ela é inerrante e infalível Palavra de Deus. Nosso primeiro ponto vai dizer assim: a doutrina da inspiração bíblica. Primeiro subponto, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo, capítulo 24, versículo 4. É claro que Moisés foi até o monte para receber a palavra do Senhor. E tudo que ele recebeu, escreveu, em pedras. E diz mais assim: Jeremias foi advertido: não esqueça nenhuma palavra. Jeremias, capítulo 26, verso 2. Para não esquecer nenhuma palavra que Deus ordenou a ele. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensinava. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Veja que ele não falava a palavra aleatória, não falava a palavra dele mesmo, mas sim que o Espírito Santo
ensinava, né? Que ele foi usado pelo Espírito Santo. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diácriticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum J ou um tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, versículo 18. Veja, nem um tio, nem um J deve ser retirado da lei, né? Deve se omitir. Então, tudo que ele estava falando aos homens santos de Deus, ele tinha que escrever da forma que dele, o Espírito Santo estava orientando ele a escrever. Nada ali escrever por vontade própria, mas sim usados pelo Espírito Santo de Deus. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Veja, a mensagem da Bíblia veio da parte de Deus, não do homem. O segundo subponto vai falar, a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Quer dizer, a palavra de Deus foi soprada por Deus através do Espírito Santo aos homens santos de Deus para escrevê-las. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Não, ele não estava escrevendo um ditado. E não foi tudo automaticamente, não. Foi Deus falando ali a eles, através do Espírito Santo, e eles escrevendo. Tá vendo? Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram, porque ele era um homem igual a nós. E ele, usando os talentos dele, ele foi usado por Deus para escrever da forma que eles, né, sabiam. Aí por isso diz, né, cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas na Escritura. É claro que eles escreveram tudo aquilo que Deus queria passar para a humanidade, tudo aquilo que Deus queria revelar para a humanidade. Então, escreveram tudo aquilo que Deus queria e já tinha planejado, né? Terceiro subponto, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isso é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. É claro, todos eles são inspirados por Deus. Não existe maior nem menor, existe maior e menor na quantidade de escritos, mas em valor divino, né, em inspiração divina, todos são da mesma forma. Eles só são maior em quantidade de escrita, mas maior divinamente inspirado um e outro menos inspirado, não. Todos são inspirados por Deus. Por isso que ele deixa bem claro, né? A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado do que outro. Não tem um livro mais inspirado do que outro, não. Todos são inspirados por Deus. Aí ele diz, significa que nenhum texto deve ser desprezado, é claro. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, verso 4, é claro. Tudo foi escrito para nosso ensino. Deus se revelando à humanidade através de quem? Da Bíblia. Através da Bíblia Sagrada. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus. Plena, sem erro e sem falha alguma. É claro, ela não tem erro e não tem falha, né? Com o passar do tempo, ela foi sendo atualizada, mas as palavras são as mesmas, os sentidos são os mesmos. Certo homem uma vez disse que ia ler a Bíblia para encontrar erro na Bíblia. Mas quando ele leu a Bíblia, ele percebeu que o erro não estava na Bíblia, mas sim nele. Ele é que estava totalmente errado. E quando ele leu a Bíblia, ele entendeu que precisava melhorar a vida dele. Segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. Primeiro subponto. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. É claro, ele inspirou as palavras com exatidão que expressam
a mensagem divina, não a mensagem do homem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim para nós: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as mais profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Mas nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus usou eles para escrever aquilo que Deus realmente queria passar para nós. Não foi eles que escrevendo da vontade dele tudo que está aqui contido, não. Foi o Espírito Santo falando a eles, revelando a eles aquilo tudo que Deus queria que fosse escrito. Ele não escreveu por vontade própria e nem escreveu aquilo que estava dentro da vontade dele, não. Tudo aqui está dentro da vontade de Deus. Por isso que ele diz, né? Por isso que a lição diz: isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Ele inspirou cada uma das palavras, né? Cada uma das palavras que expressa com exatidão a mensagem de Deus. Com exatidão, não a mensagem do homem, mas a mensagem de Deus, que é a mensagem divina. Segundo subponto, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, porque eram homens normais, homens, né? Eles eram homens e sujeitos a falha também. Aí a gente vai ver isso em Tiago, capítulo 5, e o versículo 17. Tiago 5 e 17, que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Veja, homens igual a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos defeitos, sujeito a tudo. Mas veja que ele orou, e 3 anos e 6 meses não choveu, e depois ele orou de novo, e choveu novamente. Mas ele era um homem do mesmo jeito que nós somos, sujeito a falha, sujeito a falhar, sujeito a fazer coisa errada, mas ele era um homem que foram usados por Deus, tinha intimidade com Deus. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim, Deuteronômio capítulo 32, versículos 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Claro, não está, né? Isso não quer dizer que eles teve os seus problemas, teve os seus defeitos, que a gente não vai ter a palavra de Deus como autêntica e como uma palavra verdadeira, porque eles eram homens normais, igual a gente, sujeito a falhar. Claro, falhou, mas não deixou de escrever aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, falou a ele. Aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá vendo? Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus, que o poder dele não é nosso. Tudo é dele, para ele, e honra e glória dele. Nós não temos nada. Mesmo os homens cheios de falhas, cheios de defeito, mas em alguns momentos ele é usado por Deus. Nem sempre, mas em algum momento Deus usa, porque é uma necessidade de Deus usar alguém para levar a sua mensagem. Dessa forma foi Moisés, né, Elias, Jeremias, todos eles, homens usados por Deus. Terceiro subponto vai falar os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez um uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, salmos, provérbio, livro de provérbio e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, Josué, capítulo 14, versículo 14, Ezequiel 17, 2, de alegorias, Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 24, Hebreus 9, 9, de hipérbole, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, Colossenses 1 e 23, de metáfora e similes, Zacarias, capítulo 2, versículo 8, Tiago, capítulo 3, versículo 3 a 5, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbio capítulo 2, verso 6 e Tiago 1 e 17. É claro, em nenhum momento
invalida a palavra de Deus, porque eles usaram, né, aquilo que Deus soprou no ouvido dele para usar. Poesia, alegoria, provérbios, né? Aí, metáforas, vocabulário simples, tudo isso foi usado, né? Porque era aquilo que o povo entendia, e que aquilo que o povo, para passar a mensagem, ele tinha que ter um entendimento de alguma coisa, por isso que ele foi usado isso, né? Diferentes gênero literário e figura de linguagem, tudo isso foi usado. 4 subpontos do segundo ponto vai dizer a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômeno científico, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também o dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão de nascer do sol, Josué 1:15, e na batalha contra os amorreus ele registrou que o sol parou, Josué 10:13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem descredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9 a 11. Veja aí, 1 Coríntios 14, versículo 9 a 11, que vai dizer assim: assim também vós, se com a língua não pronunciar de palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Né? Que eles usaram figuras para que o povo pudesse entender. Aí vai dizer, porque há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Tá vendo? Veja o que ele deixa aí bem claro para nós. Por isso que ele vai dizer que usou várias, né, figuras. Versículo 9 deixa bem claro, assim também vós, se com a língua não pronunciadas palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Por isso que eles usaram figuras de linguagem. Usaram coisas da época que o povo entendia para que ele entender a mensagem de Deus. Por isso que foi usado isso. Figuras, né, diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes capítulo 3, verso 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, Esdras capítulo 1, versículo 1 e Esdras capítulo 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, tá vendo? Enviada mediante os profetas precedentes, Zacarias capítulo 7, verso 12. Tudo que está escrito porque foi Deus usando os homens através do Espírito Santo. Ele não escreveram aleatoriamente. Ele não escreveram aquilo que ele realmente pensou, não. Ele está escrevendo ali tudo aquilo que Deus, através do Espírito, foi falando para ele, eles foram escrevendo. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados, Lucas 24, 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como uma fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Também. O Espírito Santo como fonte originária do Antigo Testamento. Porque é ele quem estava falando com os homens de Deus, e os homens de Deus iam escrevendo. Ele ia soprando no ouvido dele, e eles escrevendo tudo aquilo que ele estava falando. Segundo subponto, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Segundo, os escritos bíblicos que reivindicam esse cumprimento. Atos 2 e 4, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e Efésios 3 e 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito e que as suas epístolas são a palavra de Deus. Romanos 15, versículo 15 e 16, 1 Coríntios 14, 37, Gálatas 1 e 12, 1 Tessalonicenses 2 e 13. Veja que ele está dizendo aqui. Paulo declara que ele escreve sob a orientação do Espírito Santo. Ele não escreveu porque ele quis, porque ele tinha muita sabedoria, não. Ele escreveu por orientação do Espírito Santo. Terceiro subponto, né? Ele escreveu por orientação do Espírito Santo. Aí, continuando de Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, segundo de Pedro, capítulo 3, verso 16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João
16 e 13. Que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, tá vendo? Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, tá vendo? Veja, o Espírito Santo quem fala. Eles não escreveram porque queria escrever isso, não, vou escrever aqui o livro de João, porque... não, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro subponto, a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, que vai dizer aí: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Tá vendo? Ele enviar. Jesus tinha que ir para enviar o Espírito Santo para estar com todos os discípulos e todos aqueles que o aceitavam. Para o quê? Para ele ensinar a eles e convencer os pecadores. Que é ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Evangelho de João também, capítulo 16, versículo de 8 a 11, que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tá vendo? Continuando, vai dizendo: desse modo o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Efésios 2 e 8, né? Porque pela graça de Deus sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica no coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, verso 15. Mateus 13, versículo 15. Mateus 13, versículo 15. Que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Tá vendo? É ele, é o Espírito Santo quem convence, não somos nós. Nós pregamos a palavra e ele é quem convence. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1 e 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, é claro. O que ele já tem inspirado, porque ele já falou com alguém, e alguém ouviu, né? E ele é quem convence de tudo. Conclusão vai dizer: a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente, e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Tá vendo? É a palavra de Deus, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso nós devemos sempre lê-la, meditar, orar por ela, para que nós possamos ser iluminados através do Espírito Santo para entender e compreender a tudo aquilo que Deus passa para nós através da sua palavra. Não temos outra regra de fé. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E ela foi enviada por Deus através do Espírito Santo, que falou a homens, né, de Deus, que foram usados por ele para escrevê-la e deixar todo esse conteúdo para nós, para nos revelar a vontade de Deus.